pousar nessa terra, Deus enviou as suas leis para Israel. E as leis que Deus enviou a Israel, ora, tanto leis civis como também religiosas. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou a sua lei acerca do tabernáculo. E diz a Bíblia que Moisés foi zeloso em cumprir todas as ordens de Deus. Moisés, ele procurou atentamente atentar no chamado do Senhor e fazer com excelência. Diz a Bíblia que Deus enviou ordem a Moisés para fazer móveis para o tabernáculo. Diz a Bíblia que Deus selecionou alguns homens, e entre esses homens que eram selecionados, eram homens que já tinham habilidade com a madeira de acácia, com pedras, e também o ouro com prata e com bronze. O nome desses homens era Belcassar, da Bíblia, e também Ajoabe, da tribo de Dan. A Bíblia diz que Deus deu ordem a esses homens para fazer o altar do incenso. O altar do incenso, ele era uma caixa de 45 de largura, 45 de comprimento e 90 de altura. Diz a Bíblia que ele era feito de madeira de acácia. Deixa eu te explicar. A madeira de acácia, ela simboliza, aleluia, o primeiro homem, pois a madeira de acácia simboliza as coisas que são terrenas. Então nós entendemos que a madeira de acácia simboliza o primeiro homem, que se chama Adão. Expõe-se à vaidade, expõe-se ao erro, expõe-se ao pecado. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, que por meio do povo entrou o pecado no mundo, é por causa do pecado, mas entrou a morte, e todos os homens morreram por pecado. Entendemos que a madeira de acácia, ela simboliza a vaidade. A madeira de acácia simboliza o primeiro homem e a sua condenação. Porém, o Senhor disse também a Belcassar, e disse também a Joabe para colocar ouro, cobrir de ouro puríssimo, essa arca que só estava feita com madeira de acácia, por dentro e por fora. Nós entendemos que o pecado, entendemos que o primeiro homem recebeu um revestimento, recebeu uma nova etapa que era de ouro puríssimo. Irmãos, o ouro puro, segundo a psicologia, significa a divindade, significa a glória. Então nós podemos também dizer que se a madeira da casa significa o primeiro homem em todo o pecado, o ouro puríssimo significa o segundo homem, que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. O segundo homem, segundo a Bíblia Sagrada, ele veio para aniquilar o pecado. Pois segundo Romanos capítulo 5, versículo de número 20, a Bíblia está escrito que a lei, ela veio pelo pecado e pela sua ofensa, mas aonde o pecado superava a graça, que era a restauração. Nisso nós conhecemos, irmãos, que o ouro puríssimo significa o segundo homem. O segundo homem é muito mais excelente do que o primeiro, porque o segundo homem, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O segundo homem só foi o que morreu para nos dar a vida eterna. Mas a madeira de acácia, quando ela fabricava os textões, ela tinha 4 argolas e também tinha 4 tipos. As 4 argolas em cada canto da caixa significa, irmãos, o evangelho sendo levado aos 4 cantos do mundo.
Aleluia. Aonde é o Evangelho, a salvação do Senhor. Logicamente, assim como os 4 chifres apontados para o campo, 4 cantos da terra, as 4 argolas apontadas para os 4 cantos da terra, isso significa que neste momento o Senhor está aqui neste lugar. Também, quando foi feito este altar do Senhor, a Bíblia Sagrada nos conta que Deus chamou o Espírito da sabedoria sobre Belsazar e sobre Aiotá. Diz a Bíblia, irmãos, que quando eles terminaram de construir o altar do Senhor, Deus enviou o Espírito deles para que não houvesse réplica. A Bíblia Sagrada diz que Deus não queria nada por nada. Deus não queria nada que seria um plágio. Porque as coisas de Deus são únicas e as coisas de Deus são eternas. Não podem ser copiadas, porque são fruto do próprio Criador. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que quando o altar ele fora feito, ele ficava do lado oposto do candelabro. Diz a Bíblia Sagrada que ao crepúsculo, ao cair da tarde, ao anoitecer, era sempre o candelabro. E o candelabro era aproveitado e aceso também o incenso e colocado sobre o altar. O único que tinham a função de fazer isso era a linhagem aramônica, os filhos de Arão, os sacerdotes. Diz a Bíblia que Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eude, e tinha também o filho Itamar. A Bíblia Sagrada diz que Deus ordenou a eles só oferecerem um incenso que não deveria haver pintura, seria um incenso além de especiaria que fora ordenada pelo Senhor. Se esse incenso não houvesse especiaria, era considerado como um povo estranho trazido diante do altar do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, os únicos que podiam acender, que podiam trazer fogo ao altar do Senhor, corromperam o costume, eles adulteraram a lei, transgrediram o mandamento de Deus, eles fizeram um senso totalmente diferente daquele ao qual Deus ordenou a fazer. Por esse motivo, Deus, nosso Senhor, ele matou Nadab e Abiú, porque, meus queridos, porque eles não agiram com seriedade, segundo os preceitos, os mandamentos, a vontade do Senhor. Diz a Bíblia que eles correram contra aquele fogo estranho ao altar. Meus queridos irmãos, eu sei uma coisa, que o incenso, ele deveria ser um incenso puro. O incenso, ele deveria ser um incenso, aleluia, segundo a vontade do Senhor. Entendo que nessa manhã, quando Deus fala através da sua palavra de incenso, também significa coração, porque o Senhor dizia que esse incenso, quando queimado, ele subia com aroma diante das narinas do Senhor. Então, o incenso, meus irmãos, significa a oração feita neste lugar. A oração, meus irmãos, segundo o Salmo 51 significa, desce o coração quebrantado, e o espírito convicto foi mal convicto, Deus não rejeitará. Eu tenho certeza absoluta que nesta manhã, quando nós dobramos os nossos joelhos, trazendo esse incenso, aleluia, ao qual Deus aceita, eles vão queimar diante do altar do Senhor. Ela é quase diante das narinas de Deus. Deus escuta a oração do seu povo, e ele